O objetivo deste curso é dar uma demonstração completa e até generalizações de um teorema importante devido a Grauert. Que é um teorema de vizinhanças tubulares de subvariedades complexas compactas de uma variedade complexa. Vocês devem saber de que na teoria de variedades diferenciáveis, quando a gente fala em classe sem infinito, uma subvariedade compacta de um ambiente de dimensão arbitrária, mas também uma variedade diferenciável ambiente, existe toda vez que se assuma uma classe de diferenciabilidade suficiente, existe uma vizinhança dessa variedade que é única, no sentido de que ela é difiomorfa a uma vizinhança da seção nula do fibrado normal à subvariedade, certo? Isso em um ambiente sem infinito, né? Na realidade é C2. Né? Então, quaisquer duas vizinhanças tubulares, bom, em primeiro lugar, existe sempre uma vizinhança tubular. Essa vizinhança tubular é difiomorfa a uma vizinhança da seção nula do fibrado normal a essa subvariedade. Esse teorema, quando se vê no ambiente das holomorfo, quando esta subvariedade, em lugar de ser uma subvariedade sem infinito, mas é uma subvariedade complexa dentro de uma outra subvariedade complexa, né? Esse teorema não é necessariamente verdadeiro. Então, em particular, existem exemplos, é fácil dar exemplos, a gente vai ver durante o curso, de subvariedades complexas, muito simples, linhas projetivas mergulhadas em espaços projetivos, que admitem infinitas vizinhanças tubulares, no sentido de que existem vizinhanças tubulares que não são difiomorfas, mesmo a nível de germes. Tá? Então, existe, no entanto, um teorema de Grauert, não é? Na direção positiva, não é? Em que, com condições topológicas sobre a topologia da superfície ou da variedade M complexa, e a maneira como ela está mergulhada no ambiente, uma vez feitas essas hipóteses, isso implica que existe uma vizinhança tubular, e essa vizinhança tubular é difiomorfa a uma vizinhança da seção nula no fibrado normal a essa subvariedade. Tá certo? Mas não é sempre verdade. São condições bastante fortes em cima da subvariedade topológica, da subvariedade e da maneira como ela está mergulhada. Muito bem, então esse é o objetivo, digamos, final do curso. É um teorema bastante elaborado, requer uma certa tecnologia, né, de várias variáveis complexas. E então estamos tomando como pretexto esse teorema para fazer um curso curto de várias variáveis complexas e, em particular, fazer uma demonstração desse teorema com todo rigor. Certo? Então, vamos começar de uma maneira bastante elementar. Os únicos pré-requisitos que estamos
demandando são um bom curso de uma variável complexa, não é? Como isto é parte de um livro que está sendo escrito, já existe uma versão preliminar desse livro, eu posso distribuí-las para ajuda do curso se vocês me dão os seus endereços eletrônicos, que eventualmente podem escrever numa página. Muito bem, então vamos começar de uma maneira, como eu disse, fundamental. Vamos começar então com uma teoria elementar no início de várias variáveis complexas. Então, hoje vamos falar sobre o N. Esse aqui é o anel local de germes de funções holomorfas. Então, esse é o objeto sobre o qual vamos falar hoje nesta aula. Então, o que são os germes de funções holomorfas? Vamos considerar funções holomorfas definidas em abertos, né? Funções holomorfas definidas em abertos de Cn. Para quem nunca viu uma definição de uma função holomorfa em várias variáveis, uma função holomorfa definida em um aberto de Cn com valores complexos, né? Aqui é uma função que é holomorfa em cada uma das suas variáveis em qualquer ponto de U. Tá certo? Então, se é holomorfa em cada uma das variáveis de um sistema de coordenadas de Cn, então ela é definida como holomorfa. Muito bem. Então, esse é o objeto geral que a gente vai considerar. São funções holomorfas definidas em abertos de Cn. Então, fixado um ponto P em Cn, definimos uma relação de equivalência entre funções definidas em abertos que contêm esse ponto. Então, suponhamos que P pertence a uma interseção de dois abertos, onde temos definidas duas funções, uma em U, como aqui, e outra em V. Não? Estas são funções holomorfas. Então, vamos dizer de que elas são equivalentes em P, ou melhor, vamos dizer que F e G são equivalentes se existe um aberto W que é uma vizinhança de P, está contida na interseção, e as restrições de F a U, de F a W e de G a W são iguais. Certo? Então, consideramos como equivalentes, temos duas funções, outra aqui, G, o ponto P está aqui. Então, elas são equivalentes se elas coincidem, de fato, num aberto menor que contém o ponto P, né, e onde elas são iguais.
Então, esta aqui é uma relação de equivalência. Isso é fácil verificar. Bom, ela é obviamente reflexiva. Ela também é transitiva. Não é? Então, a cada classe de equivalência dessa relação de equivalência é um germe de função holomorfa. Isso se denomina um germe de função holomorfa em P. Certo? Então, o conjunto de todos esses germes de funções holomorfas, estamos em Cn, tá certo? E então, acrescentamos um P para dizer que esse aqui é o conjunto dos germes de funções holomorfas em P. Tá certo? Então, esse conjunto, de fato, tem uma estrutura de anel, porque vocês podem somar funções, vocês podem multiplicar funções. E então, com a multiplicação de funções e a soma de funções, o ONP é, de fato, um anel comutativo em que o zero é o zero da função constante, igual a zero, e a unidade é 1 como função constante. Então vamos dizer aqui o zero é 0 como função constante, é o germe da função constante, igual a 0, e 1, a unidade, é a unidade 1 como função constante, ambos em C. Tá certo? Então isso é mais ou menos evidente. Né? Por quê? Porque se vocês... Vamos denotar aqui dois elementos só para fazer uma... Vocês pegam dois elementos, vamos colocar F sub barra G sub barra, dois elementos em ONP. Então, o que é a soma deles? Então, vocês encontram dois representantes desse germe. O que é um representante desse germe? O germe é a classe de equivalência de funções definidas em abertos. Então, aqui é uma função definida num certo aberto, vizinhança de P. E G é uma outra função de um certo aberto de vizinhança de P. Tá certo? Mas ambos são vizinhanças de P. Como a classe de equivalência, por definição, se faz através de abertos contidos na interseção, então, nesse aberto comum, vocês podem somar, tá certo? E então, a soma disso aqui é a classe desta soma. Perfeito? Mesma coisa com a multiplicação. Tá certo? Também é bom observar de que dentro desse anel nós temos as funções constantes como um subanel.
Tá certo? Então, isto, normalmente, aqui a unidade deste anel é o 1 de C e o 0 também o 0 de C. Então, isso normalmente se denomina uma álgebra complexa. E isso é importante para já fixar notações daqui em diante, de que um homomorfismo de álgebra complexa é um homomorfismo de anel que, quando restrito ao corpo C, ele é a identidade. Então, isso é algo importante que é bom expressar aqui. Um homomorfismo de C álgebras ou álgebras complexas é um homomorfismo de anel tal que, restrito a C, é a identidade. Tá certo? Muito bem. Então, no caso especial que a gente vai utilizar em que P é 0 em Cn, então a notação vai ser simplificada, né? No sentido de que, em lugar de denotar ON0, nós vamos adotar como notação simplesmente ON. Então, ON é o anel de germes de funções holomorfas em 0. Quando a gente precisa dizer uma função holomorfa num aberto de Cn, então a gente colocará, são notações que vamos adotar daqui em diante. Tá certo? Muito bem. Assim como bom, este anel ele tem uma série de... Bom, uma observação lateral é de que ao definir o anel de germes de funções holomorfas, na realidade nós não estamos usando em nenhum momento o fato de serem holomorfas. Então vocês podem definir também o anel de germe de funções contínuas, tá certo? Então, vamos ter Cn o anel de germes de funções contínuas. Ou também uma outra notação importante é En, o anel aqui de germe de funções contínuas em 0. O anel de germes de funções sem infinito. Agora, por outro lado, o anel ON, este anel, ele tem propriedades importantes que os outros não têm. Por exemplo, ON é um domínio de integração. Se chama domínio de integração, domínio integral. Por exemplo, né? Essa é uma propriedade importante deste anel. O que quer dizer isso aqui? Isso significa o seguinte, que se nós temos dois germes, essa notação significa germe da função f num determinado ponto, em 0 no caso.
se nós temos o produto de dois germes igual ao germe de zero, então, ou F igual a zero, ou G igual a zero. Tá certo? Então, isso significa que é um domínio de integração. Como se prova isso? Para você, isso já é importante que seja em ON. Né? Como se prova isso? Então, vocês, como sempre, tomam F e G representantes destes dois germes. Então, são funções definidas numa certa vizinhança do ponto P. E como já vimos, essas vizinhanças podem ser reduzidas, mantendo-se a mesma classe, tá certo? Toda vez que a vizinhança seja do ponto P. Então, podemos assumir de que essas funções, de fato, estão definidas no mesmo aberto. Não, se está aqui zero, podemos tomar F e G representantes de F barra G barra definidas em U, vizinhança de zero. Tá certo? Então, nesse caso, nós temos o quê? Nós temos... O que significa isto? Isso significa que F de Z vezes G de Z é igual a zero para todo Z em U. Tá certo? Não? Muito bem, então suponhamos que bom, se F se anula em todo U, já estamos respondendo à questão. Agora, suponhamos que existe um ponto, se existe A em U, tal que F de A é diferente de zero, tá certo? Então, nós temos aqui um ponto A, vai existir uma vizinhança V, em tal que F de Z é diferente de zero para todos os pontos de V, simplesmente pela continuidade, tá certo? E então, quando fazemos o produto F de Z, G de Z com Z em V, nós vamos ter que G de Z tem que ser zero, porque isso é o produto de dois números complexos. Tá certo? Então, isso implica que G de Z tem que ser zero para todos os Zs num certo aberto contido em U. Mas aqui vem o fato de que G é uma função holomorfa. E pelo fato de ser holomorfa, se ela se anula num aberto, então se anula na componente conexa em U, que contém esse aberto. Supondo que U é conexo, então isso implica que G é igual a zero. Então isso responde à questão. Então vocês veem que o fato de ser holomorfa acrescenta restrições a esse anel. Muito bem. Outra observação importante é de que o N é de fato isomorfo ao anel de séries de potências convergentes em zero. Tá certo?
¿Por qué? Porque uma série de potências, ela representa uma função holomorfa, né? Então, digamos de que nós temos um elemento deste anel, qualquer. Então, existe um representante que é uma função holomorfa num certo aberto, vizinhança de zero. Tá certo? Então, podemos tomar o aberto U suficientemente pequeno, de tal maneira que f de z tem uma expressão em séries de potências convergente convergente em zero. Tá certo? Isso é o desenvolvimento de Taylor, teoria de funções holomorfas. Vocês sempre podem, a qualquer função holomorfa, uma função holomorfa, se somente se, em um ponto, se somente se existe um desenvolvimento de Taylor convergente em alguma vizinhança em torno a esse ponto. Tá certo? Muito bem. E por outro lado, se vocês têm uma série de potências convergente, então ela define uma função holomorfa em alguma vizinhança. O isomorfismo que se constrói entre esses dois anéis, o anel ON e também o anel de séries de potências, é mais ou menos óbvio porque corresponde à multiplicação e à soma de séries de potências. Então, essa é outra maneira de caracterizar os germes de ON. Por outro lado, finalmente o anel quais são as unidades desse anel? As unidades de um anel são os elementos do anel que possuem inversa pela multiplicação. Então as unidades do anel ON são os germes de funções holomorfas que possuem uma inversa também holomorfa. Tá certo? Essa é a definição de unidade dentro de um anel. Você tem, pela multiplicação, você tem como unidade, então qualquer outra unidade é uma função holomorfa tal que a inversa dela, pela multiplicação, também é uma função holomorfa. Nós estamos falando de germes. Tá certo? Então, a conclusão é de que F é uma unidade. O germe de F, de novo, é uma unidade em ON, se e somente se 1 sobre F, o germe de 1 sobre F, é holomorfo, se e somente se F de zero é diferente de zero. Basta isso. São funções complexas. Se no ponto zero, onde nós estamos tomando os germes, no ponto zero, a função não se anula, ou o germe da função não se anula, então a inversa é uma função holomorfa.
tá certo? Uma função holomorfa que não se anula, a sua inversa também é holomorfa. Então, outra maneira de dizer isso é de que se não se anula, então o germe é uma unidade. E então, o complementar, que são as não unidades do anel, são os germes de funções que se anulam no ponto zero. Tá certo? Então, M, que vamos denotar como M sub n, para dizer que isso aqui quem são? São as funções, os germes de funções holomorfas F, tais que f de 0 é igual a 0. Tá certo? E então, quando vocês têm uma função que se anula em 0, se vocês multiplicam essa função por qualquer função holomorfa, o resultado vai ser uma função que se anula em 0. Tá certo? Isso significa de que Mn é um ideal. Tá certo? Essa é a maneira de dizer que M é um ideal. De fato, ele é o ideal maximal. Tá certo? Então, essas são notações que estamos introduzindo a respeito do anel ON. Muito bem. Agora, para demonstrar teoremas em análise, em particular para entender quais são as propriedades importantes, relevantes do anel ON, nós temos que ter existe um mecanismo analítico que permite demonstrar os teoremas, alguns deles, utilizando-se de indução matemática, utilizando-se indução na dimensão do espaço-ambiente. Então, essa passagem de n-1 para n, ela se faz utilizando-se dois teoremas fundamentais, que são o assunto central de hoje, não é? Que são devidos a Weierstrass. Não? O primeiro é o teorema de preparação de Weierstrass. E o segundo é um corolário, o equivalente, é um teorema de divisão associado a funções holomorfas. Então vamos falar hoje do teorema de preparação de Weierstrass e se der o tempo faremos também o teorema de divisão. Então, o teorema de preparação de Weierstrass está apoiado numa noção de regularidade associada às funções holomorfas. Dizemos que uma função f, vamos dizer, definida num aberto de C, está definida num aberto de Cn,
dizemos que f é regular na variável Cn de ordem regular de ordem nu, se quando escrevemos ela como função de n variáveis e nós zeramos todas as variáveis exceto a última, não? Tá certo? Então isto passa a ser uma função de uma variável. Então dizemos que é regular de ordem nu se esta função tem um zero de ordem nu em Zn igual a zero. Tá certo? Então isso é uma definição que depende, evidentemente, do sistema de coordenadas, mas vocês podem observar de que é uma propriedade que depende muito, é uma propriedade genérica, no sentido de que se vocês têm as n variáveis, né? Então, ao fazer Z1, Zn-1 igual a zero, na realidade vocês estão restringindo a sua função a uma reta. Tá certo? Aqui está o aberto U, por aqui está o zero. Nem falamos em zero. Estamos restringindo a uma reta. Tá certo? Mas essa reta é uma reta arbitrária, no sentido de que o eixo último, o eixo coordenado, vocês podem mudar por um sistema uma mudança de sistema de coordenadas. Então, se ela é regular nesse eixo, certamente vai ser regular também em eixos vizinhos. Tá certo? Então, de uma maneira genérica, é permitido vocês mudarem as coordenadas e encontrar algum eixo, uma reta, de tal maneira que a restrição a essa reta tenha nessa reta um zero de ordem nu. Então você determina que essa reta agora passa a ser o último eixo. Tá certo? Então, é por isso que já se fixa desde o início um eixo coordenado e se define a ordem nu dessa maneira. Então, dito isso, se denomina como polinômio de Weierstrass de ordem nu em Zn, uma expressão do tipo seguinte: P de Z1 Zn-1 Zn vamos usar polinômio de Weierstrass, vamos usar a denominação H aqui, é igual a Zn a nu, então ela tem a ordem nu no eixo vertical, mais funções das variáveis restantes até que vocês chegam à variável a nu, Zn0. Tá certo? Mas não é somente isso. O polinômio de Weierstrass tem outra propriedade importante. Vocês observam de que aqui estamos dividindo em dois conjuntos. Essas primeiras n-1 variáveis, que são as variáveis dos coeficientes A1, A2, etc., até A nu.
Eles somente dependem das variáveis até a variável Zn-1. E o polinômio é um polinômio de ordem nu na variável Zn. Tá? Então, esse polinômio de Weierstrass, ainda na sua definição, requer de que A1 de 0 seja igual a A2 de 0, seja igual a A nu de 0, que seja igual a 0. Tá? Isso é um polinômio de Weierstrass. É uma maneira muito conveniente de escrever uma função, né? Com uma série de potências numa variável privilegiada e os coeficientes dependendo das outras variáveis. Tá certo? Então, o teorema de Weierstrass, o teorema de preparação de Weierstrass, diz que, essencialmente, toda função, todo germe de função, se escreve localmente como um polinômio de Weierstrass multiplicado por uma função que não se anula. Isto é, multiplicado por uma unidade de zero. Certo? Então, esse é o teorema de Weierstrass. Teorema de preparação de Weierstrass. Vamos agora falar se vocês querem escrever isto em nível de germes, basta colocar que estes coeficientes A1, A nu são de fato germes de funções, tá certo? E então, muito bem. Então, o teorema de Weierstrass diz o seguinte: seja F um germe de função holomorfa em zero em Cn. Então, isso aqui é um germe de função holomorfa em Cn no ponto zero. Não? Suponhamos que F seja regular de ordem nu em Zn. Tá certo? O que significa isso? Aqui nós definimos regular de ordem nu para uma função. Agora estamos falando de regular de ordem nu para um germe de função. Isso significa de que há um representante desse germe, que vai ser uma função definida numa vizinhança de zero, não? Onde essa função se escreve dessa maneira. Tá certo? Muito bem. Então, o teorema diz: existe uma unidade U em ON, tal que f de z é igual a unidade vezes certo? Unidade. Não. Que esse ordem é único? Como assim? Não, eu estou dizendo que F é regular de ordem nu, é uma hipótese. Não?
¿Está certo? Eu estou assumindo de que já existe um sistema de coordenadas Z1, Zn, de tal maneira que ela é regular em Cn. Essa é a hipótese. Então, nós podemos escrever a função dessa maneira. Bom, sempre vai existir uma função regular, dependendo do eixo que você toma. Sim, sem dúvida. Então, vamos demonstrar esse teorema. Muito bem, vamos demonstrar esse teorema. Muito bem, então esse germe, vamos supor de que F é um representante do germe. Isso significa de que F está definido numa vizinhança de 0, tá? em C, 0 está aqui. Então, nessa vizinhança de 0, temos já escolhido os eixos Z1, Z2, Zn, que vamos chamar de Z1, vamos chamar pelo seu nome. E aqui temos o eixo Cn, tá? Onde nós temos que a função é regular de ordem nu. Muito bem. Então, o que significa isso? É que se nós fazemos 0 nas primeiras coordenadas, nós vamos ter um 0 de ordem nu quando a função se restringe aqui. Tá certo? Muito bem. Então, tomamos uma vizinhança, um polidisco, que vamos denotar por delta linha e aqui por delta duas linhas, tá certo? Contida nesse aberto, centrado em 0, tá? De tal maneira de que a função f que nós estamos tomando e que sabemos cuja restrição tem nos zeros, de maneira que ela não tenha zeros numa vizinhança desse polidisco, do bordo desse polidisco na última coordenada. Tá certo? Então aqui estamos assumindo que f é diferente de 0. Tá certo? Então, como essa multiplicidade de nu, a multiplicidade de 0 no eixo vertical é nu, essa multiplicidade vai se replicar em cada restrição vertical se essa vizinhança for suficientemente pequena. Tá certo? Então, nós fixamos aqui um ponto, vamos chamar aqui Z sub 0. Z sub 0 é um ponto com coordenadas C1,
Zn menos 1. Tá certo? Então vamos tomar a reta vertical que passa por φ sub 0. E aqui vamos considerar os zeros da função f restrita a essa primeira coordenada C0. Então isso vai ser uma função f0 de z, onde z está variando nessa variável complexa, né? E então os zeros dessa função, quando z varia nesse disco, que estamos chamando de duas linhas, né? É uma coleção de pontos que dependem do ponto C0. Tá certo? Dependem do ponto C0. E, de fato, são pontos que variam com o ponto C0. Esses são os zeros. Em outras palavras, nós temos aqui um zero acumulado, aqui em zero de ordem nu. Tá certo? Porque essa é a ordem do zero Zn, quando zeramos todas as coordenadas, isto aqui tem uma multiplicidade nu. Então, isso aqui é como se fosse, quando fazemos zero aqui, é como se fosse Zn a potência nu. Tá certo? Então, quando vocês variam essas coordenadas, em lugar de ser zero, vocês variam elas um pouco, esses nus vão bifurcar. Esses zeros vão se transformar em nus zeros que estão espalhados por aqui. Tá certo? De maneira que em cada vertical, vocês vão contar nus zeros, mas esses zeros agora já estão sendo denotados como φ1 desse zero, φ nu desse zero. Tá certo? Agora, essas não são necessariamente funções, porque não há uma ordem pré-estabelecida aqui. Isso aqui é uma espécie de ramificação de um ponto em nu pontos. Em cada coordenada, o z nu é como se vocês fizessem assim. Se a potência nu é o zero de ordem nu. E agora vocês acrescentam um epsilon. Então, para cada epsilon que vocês acrescentam, isso se bifurca em nu zeros, que são as raízes de menos nu, menos epsilon. Tá certo? Então, em cada ponto, vocês vão ter uma bifurcação em um certo número de zeros, eventualmente com multiplicidade. Eventualmente, dois colapsam. Pode acontecer de que em um dado momento, duas dessas linhas colapsam. Tá certo? Então, mas vocês têm lá, em cada lugar, esse conjunto de zeros que são feitos de tal maneira que quando o Z0 é zero, isso aqui é zero, tá certo? Quando esse ponto Z0 que eu estou tomando aqui é o ponto zero desse disco, então aqui os nus se acumulam. Significa que todos os filhotas são zero, tá certo? De 1 a nu. Então, esse é o diagrama, isso é o que acontece com esse conjunto de zeros. Tá certo? Então, aqui nós temos uma propriedade, aqui nós temos uma espécie de, em cada nível, em cada disco, isso aqui tem dimensão 1, certo? Um disco. Nós temos uma função, que é a restrição de f a esse disco, fixado o Z0, né, que tem nu raízes, tá certo? Tem nu raízes, que são essas aqui. Não sei se vocês conhecem um teorema, mas isso é muito fácil de provar, é de que a soma dessas raízes em cada momento a uma potência R.
Isso tem uma expressão muito simples em termos de uma integral de Cauchy. Isso é o seguinte, quando você tem uma função em uma variável, digamos, esse é o disco que passa pelo ponto C0 aqui, tá certo? É o disco delta duas linhas vista fixado ponto C0, nos restringimos a esse disco. Então temos uma função, essa função holomorfa, qual é a função? É a função Z0, Z. Z0 está fixo, então isso é uma função de uma variável, tá certo? Muito bem. Então vamos fazer aqui um pequeno detour. Vamos fazer isso aqui ao lado. Quando nós temos aqui um disco de duas linhas, digamos aqui temos a função f, C0 está fixo, né? E temos a função holomorfa aqui, que tem como zeros, os zeros φ1 de Z0, φ nu de Z0. Tá certo? Esse é o objeto. Então vamos mudar um pouquinho essas notações para simplificar. Então vamos dizer de que estamos num problema de uma variável. Isto é o zero agora, para eliminar esta função. Então temos aqui uma função de uma variável. Estamos fazendo o Z0 igual a zero de uma maneira arbitrária. E os zeros, em lugar de chamá-los φ1, vamos simplificar, vamos chamar de Z1, Znu. São os zeros que estão aqui. Tá certo? Então essa fórmula que eu estou escrevendo lá significa o seguinte: Z1 a potência R mais Znu a potência R é a integral no bordo do disco, que estamos chamando duas linhas, da variável ZR, SR, tá certo? Vezes f' de z, a derivada logarítmica sobre f de z, vezes dz. Tá certo? Então vamos, numa linha, ver por que isso é verdade, antes de tudo. Então, quando você supõe de que f de z, f de z, tem Z1, Z2, Znu como zeros, então vocês podem imaginar de que isto aqui é uma função g que não se anula no disco, multiplicado pelos zeros. Tá certo? Isso é a função. Não? É uma função holomorfa, tem esses zeros, então você tem essa expressão. E então, quando vocês tomam a derivada desta função, então a derivada vai ser, vocês tomam a derivada disto aqui, mas também tomam a derivada de cada um desses termos. Vamos, para simplificar, vamos supor de que é somente assim. E então, ao tomar a derivada do primeiro termo, o que vocês vão ter? Vão ter que o primeiro termo se anula e fica z menos z2 vezes z menos znu. Agora vocês tomam a derivada com respeito ao segundo termo, então vocês vão ter z menos z1, vocês esquecem de z menos z2, vocês passam agora a z menos z3, etc., até z menos znu, etc. Em cada momento dessa soma, vocês estão eliminando um termo.
Então, é como se vocês estivessem cortando em cada elemento, né, um fator, tá certo? Quando vocês fazem um quociente, F' por F, né, vocês vão ter uma soma de nu termos, né? E quando vocês olham para o primeiro dividido por F, como aqui está faltando o termo Z menos Z1, o que vai ficar vai ser 1 sobre Z menos Z1. Tá certo? Então, esse quociente é muito simples. Esse quociente é 1 sobre Z menos Z1 mais 1 sobre Z menos Z2 mais, etc. 1 sobre Z menos Z1. Isso é o que vocês têm aqui. Tá certo? Então, isso vocês têm agora multiplicado por ZR. E agora vocês integram ao longo do bordo do disco. Ao longo do bordo do disco. Mas o que é isto? Isso aqui é a integral de Cauchy da função ZR. Então, ZR sobre esse núcleo, né, é simplesmente Z1, Z1, a potência R. Então, vocês aqui vão ter a soma. Então, é a soma dos zeros. Tá certo? Então, é uma propriedade elementar. Normalmente, um exercício no livro de uma variável complexa. Então, voltando à nossa situação, quando vocês têm uma função holomorfa de n variáveis, estamos fixando uma variável, que é a variável que vai de C1 a Cn menos 1, e estamos trabalhando agora num disco de dimensão 1, né, em que a variável é esta aqui. Então, quando vocês fazem esta integral, o que vocês vão ter ser a soma das potências résímas dos zeros desta função em z, que são precisamente esses aqui. Então, vocês têm que esta função que está aqui tem esta expressão. Agora, esta aqui é uma expressão holomorfa. Tudo isso serviu para o seguinte, para dizer de que esta soma que vocês estão tendo aqui, como função de Z0, é uma função holomorfa. Tá certo? Então, esta soma, por ser igual a esta função holomorfa, então, como função de Z0, isso aqui é uma função holomorfa. Então, é holomorfa em Z0, mas Z0 são várias variáveis, são Z1 até Zn menos 1. Tá certo? Muito bem. Então, agora fazemos, para demonstrar o teorema de Weierstrass, fazemos o óbvio, que é, tomamos definimos uma função. Aqui Z0 de novo está indicando n menos 1 variáveis. Então, multiplicamos isto da maneira que temos o que temos que esperar. Essa função, que é o candidato a ser a função de f, em cada vertical, ela tem que ter os zeros da própria f. Então, nós definimos um candidato
a polinômio de Weierstrass como sendo certo? Então, essa função que estamos colocando aqui é uma nova função, também nesse mesmo polidisco. É uma função que para cada Z0 fixo, né, os zeros em Zn vão ser φ1, φ2, φn, 0. Então, vai ter os mesmos zeros que a função f. Então, vai coincidir com a função f. A menos de uma multiplicação por uma função que não se anula. Tá certo? Então, aqui, o que nós vamos ter? Vamos ter uma expressão Zn, Cn a potência nu, tá certo? Mais uma função A1 que depende apenas de Z0, né? Mas Z0 é isso aqui. Até a nu Z1, Zn menos 1. Então, esse termo anu, observem o que é o termo anu. O termo anu é o produto de φ1, φ2, φn. Tá certo? O que é o termo A1? A1 vai ser a soma do φ1, φ2, φn. Tá certo? Em geral, os AJs, esses AJs são funções simétricas de quem? Das somas Z1AR mais Zn menos 1 AR, que estão representadas aqui por φ1 de Z0 AR mais φ1 de Z0 AR. Tá certo? Os coeficientes, quando vocês multiplicam, cada um destes coeficientes vão ser funções simétricas nas somas das RSimas potências. Mas por esse argumento que a gente está exibindo aqui, essas somas são holomorfas. Então, conclui-se daí de que as funções AJ, todas elas são holomorfas. São holomorfas. E também se conclui de que se vocês colocam Z1, Zn menos 1 igual a 0, isso aqui vai ser igual a cada um dos AJ vão ser iguais a 0, porque os φ1 e os φn se anulam quando Z0 é igual a 0. Tá certo? Então, além disso, então, como essa função que acabamos de definir tem os mesmos zeros que a função f de z, então a diferença entre uma e a outra somente pode ser uma unidade, que não se anula. Certo? Muito bem, esse é o teorema de preparação de Weierstrass. E para concluir, eu vou apresentar então o teorema de divisão de Weierstrass, que é uma espécie de consequência deste teorema e que vai ser útil para demonstrar outras propriedades do anel ON.
não são nem sequer bem definidas porque, digamos, dois desses zeros podem se cruzar. Então, quem é o φj? Quem é o φ1? Quem é o φ2? É um conjunto só. Tá certo? Então, por isso que estamos apelando à soma. A soma sim é uma função. Tá certo? Mas individualmente não há maneira de você acompanhá-lo. Tá certo? Porque eles aparecem todos, né? como φ1 até φ1. Bom, o teorema de divisão de Weierstrass ele diz o seguinte. Então, um elemento como estes, né? Como esse que a gente... Isso aqui é a definição de um polinômio de Weierstrass. Então, uma maneira também de escrever que a gente vai utilizar é de que esse aqui é um polinômio. Se colocamos aqui germes, né? Germes, não? Então esse aqui é um elemento de polinômios, não? Em Zn, tá certo? Porque são polinômios na variável Cn de ordem nu, com coeficientes germes de funções em Cn-1, tá certo? Muito bem. Então, o teorema de Weierstrass diz o seguinte: seja precisamente isso, seja H um polinômio de Weierstrass. Vamos dizer, de grau nu. Então, dado qualquer germe, melhor aqui são germes, né? Dado qualquer germe de função holomorfa, qualquer um, existe um outro germe de função holomorfa e um R, que é um germe que se expressa dessa maneira, tais que nós temos um teorema de divisão. F é igual a G vezes H mais R, onde R, que tem uma expressão, onde R tem grau no menos 1. Melhor, grau menor que 1. Além disso, se F é um polinômio de Weierstrass,
então G também é. Tá certo? E tem uma outra versão mais fraca, que é a que vamos anotar. Além disso, se F pertence ao n-1 desse n, então G também pertence a isso. Muito bem, esta demonstração, tem várias demonstrações desse teorema, a que se parece mais com a que acabamos de dar do teorema de preparação, é a seguinte: vocês consideram de novo uma vizinhança de zero, né? Tomamos representantes de H e de F, né, numa certa vizinhança, e nessa vizinhança tomamos o produto de dois polidiscos. Aqui temos as variáveis Z1, Zn-1, e aqui temos uma variável, que é a variável Zn. De tal maneira de que as funções f, h estão bem definidas nesse aberto, onde eles foram tomados como representantes, e tal que nessa caixa e para cada nível, a função h, que é um polinômio de grau nu em Cn, tenha em cada vertical nu zeros da função, tá certo? Isso significa o seguinte, exatamente no interior. Então, isso significa o seguinte, que existe essa vizinhança foi tomada de maneira que na vizinhança do bordo superior, né, vezes o disco horizontal, né, que é a vizinhança que eu estou desenhando, nesse lugar a função h não se anula. E então, para cada vertical que a gente tome, aparecerão, como antes, um certo número de zeros. Não? Esse é o conjunto de zeros. Não? Mas esse número de zeros vai ser exatamente nu em cada vertical para a função h, e elas não chegam até o bordo. Elas estão contidas bem no interior desse polidisco. Isso nos permite, então, definir uma função, que é a função g, de novo, estamos chamando aqui de z0, as primeiras coordenadas,
e a última coordenada Zn. E então estamos definindo como uma integral em que estamos aqui em um bordo do disco, duas linhas, da função f de C0 z sobre h da função z vezes dz sobre o núcleo z menos n. Como essa função, no bordo de integração, essa função, ela está bem definida e ela não se anula, por hipóteses, não? Ao ser integrada. Então, esta função, de fato, é uma função holomorfa, por definição. Tá certo? Consequentemente, a função R, que vai ser uma função de Z0 e Zn também, de todas as variáveis, e que é definida como f menos gh, né? E que é o candidato a ser o resto, ela também é holomorfa. G é holomorfa, H por definição é holomorfa e F é holomorfa porque estamos tomando ela como holomorfa. Então, R é holomorfa e ela tem a seguinte expressão. Primeiro, a expressão de Cauchy em torno da função f, que é, vocês fixam o z0, vocês têm aqui z menos n, e agora tem menos f, g vezes h, g é essa expressão. Esse é o resto, candidato a resto, que tem a seguinte expressão. A ver se não me engano. Está faltando algo aqui, né? Está faltando H. Que é esse aqui. Tá certo? É isso aí. Então, essa expressão pode ser escrita assim. Estamos fazendo operações elementares aqui. Hein? E aqui temos H de Z0Z menos H de Z0ZN sobre Z menos Zn dz. Tá certo? Essa é a função. Essa é a função R, não? Que já sabemos que é holomorfa. E então agora nós sabemos que H é um polinômio de Weierstrass. Então ele começa assim. E aqui temos essa diferença em que Z0 é fixo
sobre z menos zn, o que pode ser visto aqui como, vocês me corrijam, assim. Agora, o último termo, ele só depende de Z0, então ele se anula. Então fica aqui o A no menos 1. E isso está dividido por Z menos Zn. Então aqui vocês podem apreciar que esse termo tem este fator, esse termo tem esse fator, todos eles têm esse fator. Então, ao dividir por eles, vocês vão obter, quando dividam por z menos zn, vocês vão obter zn a potência no menos 1. Então, vocês vão ter zn a potência no menos 1, mais polinômios, de novo, mais polinômios vocês vão ter aqui um polinômio em Cn a no menos 1, não é? Com coeficientes que dependem de Z0 e de Z, etc., até o último termo que coincide com tá certo? Então isso está mostrando, bom, mas por outro lado, isso é este pedaço que quando vocês integram em relação a z, as variáveis que vocês têm aqui em z, ao se integrar, vão ser funções holomorfas. E então o resultado de R vai ser que vai ser um polinômio com coeficientes holomorfos que está em ON-1 de Zn. Tá certo? E de grau no menos 1. Isso não quer dizer de que estes coeficientes se anulem. Isso não é um polinômio de Weierstrass, necessariamente. Certo? Então, o único que estamos dizendo é de que a expressão de R, ao se fazer esta divisão, vai nos dar um polinômio de grau no menos 1 em Zn, com coeficientes holomorfos, não é? Em Z0, tá certo? Isso significa de que estão aqui neste anel, não? E isso é o que diz o teorema. O teorema não diz mais do que isso. Não? O teorema diz que é possível fazer esta divisão com um resto que tem um grau menor que 1. Esta segunda parte também é mais ou menos evidente, não? Isso vocês podem verificar. Muito bem, eu vou parar por aqui. As aulas vão ter uma duração de 1h30 em torno. Eu também queria dizer o seguinte, acho que já falei no início, há um conjunto de notas sobre isso que está sendo reescrito, mas que pode ser colocado à disposição de vocês, caso queiram. Então, se vocês querem, me mandam uma mensagem a... Oi?
Ya tenga lista de email, entonces yo mando. Isso aí é um conjunto de notas ainda muito preliminar. Certamente aqui nas aulas há muito mais detalhe do que nas notas, mas essas notas servem para marcar uma pauta. Na próxima aula nós vamos tratar de subvariedades analíticas. Então, livros de texto que podem ser consultados. Tem os 3 volumes do Gunning. Tem Ormander. E vários textos, qualquer texto de várias variáveis complexas.